Capítulo 611, Mestre da Torre Polaris Divisora de Céus. Tradução, do Corã Revisão, 0. Ou escolher sair agora ou escolher lutar com os 10 lordes superiores. As pupilas de Lin Ming se encolherão, a mão direita subconscientemente traçando seu anel espacial. Sob o olhar atento de todos no terceiro andar, nenhuma dessas pessoas ousou fazer nada com Lin Ming. Mas no quarto andar, se uma briga estourasse, os artistas marciais no terceiro andar não necessariamente saberiam. Não fique tão nervoso. Quando digo luta, quero dizer uma partida no palco da arena marcial. A menos que eu seja forçado até este ponto, não vou recorrer a fazer algo tão bobo como quebrar as regras estabelecidas. A pessoa vestida de preto disse lentamente. O significado implícito por trás de suas palavras era que, se Lin Ming insistisse em ficar na Torre Polaris Divisora de Céus e insistisse em entrar no caminho do Imperador, ele não hesitaria em quebrar as regras da Torre Polaris Divisora de Céus e arruinar sua reputação para matar Lin Ming. Batalha na arena marcial. Lin Ming ficou em silêncio. Ele não estava tão descaradamente confiante ao ponto de se sentir invencível na Torre Polaris Divisora de Céus. Sem mencionar a chance de uma luta crescendo com um assustador potencial, ele nem mesmo se sentia totalmente confiante de que poderia derrotar esse homem de manto preto na frente dele. Os olhos do homem de manto preto estudaram Lin Ming, seus olhos cintilantes parecendo como se pudessem compreendê-lo completamente. Lin Ming, se eu não estiver errado, o campo de energia que você está emitindo do seu corpo é uma espécie de intenção marcial relacionada ao campo de força do demônio celestial. Em sua mente Lin Ming sentiu um calafrio. Esta velha raposa tinha visão extraordinária, ele realmente tinha visto através de tudo com um olhar. O homem de túnica preta não sabia que alguém poderia obter o campo de força azura depois de completar toda a gaiola real, mas ele já havia visto o campo de força do Deus da Morte antes, que era emitido por todos os demônios celestiais de 12 asas. Ambos tinham semelhanças, então ele naturalmente percebeu isso. Lin Ming hesitou por um momento antes de admitir francamente, sim. O homem de manto preto sorriu, embora eu mesmo não tenha obtido a intenção marcial do demônio celestial, ainda tenho alguma compreensão sobre isso. Eu não sei como você conseguiu esse tipo de campo de força, mas o que eu sei é que você só o ganhou depois de entrar na Torre Polaris Divisora de Céus. Esta intenção marcial tem semelhanças com a intenção marcial do demônio celestial. Quanto mais intenções marciais um artista marcial recebe, mais poderoso ele se torna, especialmente se ele puder fundir, sua intenção marcial e a intenção marcial do demônio celestial são semelhantes. Eu não acredito que você não deseja obter a intenção marcial do demônio celestial e depois fundi-las como uma só. Mas, para obter a intenção marcial do demônio celestial, você precisa primeiro se tornar um demônio celestial de 12 asas. Este é o tabu absoluto, portanto, não seja tão delirante em pensar que você entrará no caminho do Imperador. As palavras antagônicas do homem vestido de preto implacavelmente bombardearam Lin Ming, deixando-o sem espaço para manobras. Agora era a hora de lidar com Lin Ming. Se Lin Ming entrasse no caminho do Imperador, o homem vestido de preto não tinha a menor crença de que ele seria capaz de derrotar Lin Ming. Quando essa hora chegasse, ninguém na Torre Polaris Divisora de Céus seria páreo para Lin Ming e ninguém seria capaz de impedi-lo de se tornar um demônio celestial de 12 asas. Lin Ming, você matar Yan através de uma batalha de vida ou morte foi algo mutuamente combinado. Já que está de acordo com as regras da Torre Polaris Divisora de Céus, não vou prosseguir com o assunto, mas, se você não sair da Torre Polaris Divisora de Céus hoje, não serei mais educado. Quando o homem de manto preto falou, ele deu um único passo para frente. Sua aura de repente explodiu em uma chama vermelho sangue ao redor dele, fazendo parecer como se ele tivesse pegado fogo. Este homem de túnica preta era Lorde Superior Sangue Incandescente e seu título vinha do método de cultivo que ele praticava, bem como das chamas vermelho sangue que o rodeavam.
Quando Lin Ming matou Shui Men no segundo andar, ele viu uma imagem do Lorde Superior Sangue Incandescente em um pergaminho de jade dele. Mesmo que Shui Men fosse uma pessoa extremamente cruel e orgulhosa, quando ele mencionava o Lorde Superior Sangue Incandescente, ele o fazia com o maior respeito. Este era um respeito que vinha dos seus ossos e até mesmo do medo. Agora parecia o Lorde Superior Sangue Incandescente era um dos Lordes Superiores mais fortes, não é de admirar que Shui Men tenha temido assim. A atmosfera do salão inteiro estava sombria, todos ficaram tensos para a ação. Lin Ming traçou levemente seu anel espacial enquanto ele revolvia a sua verdadeira essência. Se ele não pudesse entrar no caminho do imperador ou até se tornar um demônio celestial de 12 asas, então a intenção marcial do demônio celestial não teria duas formas. Como ele poderia pensar em fundi-las novamente? Se você está disposto a deixar a Torre Polaris Divisora de Céus, também posso compensar você. Lorde Superior Sangue Incandescente recuou um pouco. Para um personagem como Lin Ming, ele sentia um medo extremamente profundo. Se ele não pudesse matar Lin Ming e, em vez disso, provocá-lo, então era possível que ele tivesse ofendido a futura maior potência do continente do demônio sagrado. Nesse caso, Lorde Superior Sangue Incandescente não seria capaz de dormir em paz. Lin Ming franziu a testa. Naturalmente, ele não estava disposto a aceitar essas condições. Neste momento, uma chama brilhante iluminou o corredor. Na escuridão, era especialmente radiante. Este era um talismã transmissor de som. Assim que o Lorde Superior Sangue Incandescente recebeu este talismã transmissor de som, ele ficou imediatamente surpreso. Ele começou a olhar Lin Ming de cima a baixo com alguma perplexidade em seus olhos. Lin Ming, o chefe dos Lordes Superiores, concordou em permitir que você entre no caminho do Imperador, mas você precisará cumprir uma condição. Chefe dos Lordes Superiores. Lin Ming ficou surpreso. Quem era o chefe dos Lordes Superiores? Ele era o chefe dos Lordes Superiores da Torre Polaris Divisora de Céus. Ou o chefe dos Lordes Superiores das 12 Torres Divisoras de Céus. O Lorde Superior Sangue Incandescente disse: o chefe dos Lordes Superiores é o mestre da Torre Polaris Divisora de Céus. Ele também é um dos 12 Lordes Superiores. Várias horas atrás, ele já estava voltando para a Torre Polaris Divisora de Céus. Ele deve chegar no tempo de outra vara de incenso queimar. Então é assim que funciona. Lin Ming já havia notado que havia apenas 10 Lordes Superiores aqui. Contando o já falecido Lorde Superior Yan, havia ainda outro Lorde Superior desaparecido. Então, o que não estava aqui era na verdade o mestre da Torre Polaris Divisora de Céus. Pensando nisso, Lin Ming ficou vigilante. Se Lorde Superior Sangue Incandescente já era tão forte, então em que grau de força o mestre da Torre Polaris Divisora de Céus Polar estaria? Na frente de tal pessoa. A mente de Lin Ming gelou. Ele perguntou: com que condição ele quer que eu concorde? Não tenho certeza. Você precisa falar cara a cara com o chefe dos Lordes Superiores. O Lorde Superior Sangue Incandescente disse, sem expressão. As sobrancelhas de Lin Ming se torceram juntas com força. O Lorde Superior Sangue Incandescente apenas se sentou em seu assento, sem falar uma única palavra. Um profundo silêncio caiu no corredor. No tempo da metade de uma vara de incenso queimar, um talismã de transmissão de som iluminou o salão novamente. O Lorde Superior Sangue Incandescente se levantou do seu assento e disse: venha comigo. O chefe dos Lordes Superiores deseja vê-lo agora. Chefe dos Lordes Superiores. Lin Ming permaneceu em silêncio. Um sentimento de inquietude encheu seu coração. Esse nervosismo, essa ansiedade, tudo era devido à sua falta de força. Antes disso, quando ele conversou com Dagu sobre a Torre Polaris Divisora de Céus e o abismo do demônio eterno, Dagu não sabia que a Torre Polaris Divisora de Céus tinha um mestre da torre. Dagu certa vez disse que Feng Shen era capaz de se comparar a um lorde superior mais fraco.
Essas palavras fizeram Lin Ming pensar inconscientemente que a força dos 12 lordes superiores não estava fora de seu alcance. Quando ele saiu correndo da gaiola real e também avançou no cultivo dos 8 portões internos escondidos, Lin Ming tinha grande confiança em sua própria força. Esta foi a única razão pela qual ele concordou voluntariamente em uma batalha em sequência contra Yanxi, Kaiyang e Maha, até mesmo seguindo com isso até o assassinato do Lorde Superior Yan. Dentro da Torre Polaris Divisória de Céus, a força era tudo. Quando Lin Ming matou o Lorde Superior Yan, isso criou um grande obstáculo para qualquer um conspirar contra ele. Neste caso, Lin Ming acreditava que, embora ele não pudesse derrotar alguns dos Lordes Superiores, ele ainda seria capaz de escapar, indo e vindo livremente. No entanto, ele nunca imaginou que a disparidade de força entre os 12 Lordes Superiores da Torre Polaris Divisória de Céus fosse tão grande. Os fracos estavam ao redor de Feng Shen e os fortes eram poderosos a um grau ridículo. O cultivo do Lorde Superior Yan era igual a um humano no reino núcleo rotativo e sua força se aproximava da etapa inicial da destruição da vida. Mas, o chefe dos Lordes Superiores dos 12 Lordes Superiores provavelmente tinha um cultivo que se aproximava das etapas da destruição da vida e sua força provavelmente estava muito acima de um mestre na primeira etapa da destruição da vida. Diante de tal pessoa, era impossível para Lin Ming ficar à vontade. O que? Você não quer entrar no caminho do Imperador? Os lábios do Lorde Superior Sangue Incandescente se curvaram em um sorriso interessado. O chefe dos Lordes Superiores estava originalmente se cultivando no Templo Divino do Abate Sangrento, mas, por você, ele voltou especialmente para a Torre Polaris Divisória de Céus e mesmo assim você ousa não vê-lo. O Lorde Superior Sangue Incandescente estava tentando fazer Lin Ming desejar isso. Quanto a essas táticas infantis de tentar irritá-lo, Lin Ming não se importou. Foi só que a situação atual era. Lin Ming virou a cabeça para ver que os outros 9 lordes superiores em volta também se levantaram de seus assentos. Embora eles parecessem estar casualmente ali, se Lin Ming realmente tentasse escapar agora, então esses 9 lordes superiores seriam capazes de bloquear instantaneamente Lin Ming. Com o evasivo e fugaz conceito do espaço, Lin Ming tinha alguma confiança de que ele seria capaz de escapar desse corredor. Mas o problema era que ainda havia um poderoso mestre da torre em algum lugar. Lin Ming respirou fundo, todos os tipos de possíveis cenários passando em sua mente. Ele promete que eu posso entrar no caminho do Imperador, desde que eu concorde com uma condição. Que tipo de condição é essa? Lin Ming não era ingênuo o suficiente para pensar que o mestre da Torre Polaris Divisória de Céus reconheceu suas habilidades e queria que ele entrasse no caminho do Imperador. Então, essa condição era muito intrigante. Poderia ser para assinar um contrato de alma. Se ele não concordasse, o que aconteceria então? O melhor caso era que Lin Ming seria forçado a deixar a Torre Polaris Divisória de Céus e o pior caso seria que ele fosse imediatamente atacado. Nessa situação, Lin Ming sentiu que suas chances de escapar pelos 4 andares eram muito pequenas. Porcaria! Lin Ming não pôde deixar de admitir que havia subestimado a força dos 12 lordes superiores. A razão pela qual ele tinha feito um julgamento tão errado foi por causa de sua conversa com Dagu, bem como o fato de que o Imperador General das 8 Mortes se tornou um demônio celestial de 12 asas. Sem dúvida, o Imperador General das 8 Mortes do passado era mais fraco que Lin Ming e seu talento também era inferior. Com todo o raciocínio, se o Imperador General das 8 Mortes conseguiu se tornar um demônio celestial de 12 asas, então não deveria ser muito difícil para Lin Ming também. Mas os acontecimentos repentinos foram além de sua imaginação. Como o Imperador General das 8 Mortes se tornou um demônio celestial de 12 asas? Lin Ming não conseguia imaginar como. Neste caso, com resistência a cada passo, a conspiração dos lordes superiores uma vez se tornando um demônio celestial de 8 asas e até mesmo o mestre da torre que estava acima dos lordes superiores,
exatamente quem poderia crescer e ser um demônio celestial de 12 asas nesta situação. Lin Ming, o que está acontecendo? Você não quer ir? Lorde Superior Sangue Incandescente disse de maneira brincalhona, você quer que o mestre da torre venha falar com você em vez disso. Lin Ming acariciou seu anel espacial, conectando sua percepção com a lança divina do cometa roxo dentro dele. Ele não tinha o hábito de colocar seu destino nas mãos dos outros. Hoje, ele não entraria no caminho do imperador, nem se tornaria um demônio celestial de 12 asas. Então ele só podia esperar até o dia em que chegasse ao reino núcleo rotativo e depois voltasse para as estepes do abate sangrento. Ele não acreditaria que nesse momento alguém ainda pudesse detê-lo. Garotinho, você é bem cauteloso, hein? Outro Lorde Superior disse. O demônio gigante que falou era o Lorde Superior Shengung. Ele tinha sido o chefe de Xingtian. Lin Ming olhou para o Lorde Superior Shengung, uma luz fria piscando em seus olhos. Mas, nesse momento, uma voz rouca soou de repente na mente de Lin Ming, vá com ele. Vá e veja o que o mestre da Torre Polaris Divisória de Céus quer. Milímetro. Lin Ming ficou chocado. Muguang. O dano à sua alma se recuperou. Lin Ming perguntou, agradavelmente surpreso. Muguang estava dormindo profundamente dentro de seu mar espiritual. Os dois não precisavam usar uma transmissão de som de verdadeira essência e poderiam se comunicar diretamente entre si. Em um piscar de olhos, Lin Ming esteve no continente do demônio sagrado por quase 2 anos agora. Muguang esteve dormindo o tempo todo, então ele quase se esqueceu dele. Eu me recuperei, Muguang riu maliciosamente, um sentimento perverso emanado em sua voz. Agora que eu mencionei, a rica energia infernal da Torre Polaris Divisória de Céus é realmente adequada para curar as feridas deste santo. Há também aquela tatuagem celestial demoníaca, agora isso é uma coisa boa. Foi realmente benéfico para a alma deste santo. Rapaz, você absolutamente tem que se tornar um demônio celestial de 12 asas. Fugir agora não combina com o estilo incrível deste santo.